Você nem sabe que com essa frase, a minha barriga tá grande porque eu tive 3 filhos, você nem sabe que essa frase pode estar criando nela uma crença limitante, dela futuramente não querer ter filhos, para a barriga dela não ficar grande. Quando a filha diz para a mãe, ou o filho diz para a mãe, olha só, mãe, você tá gordinha, olha só, mamãe, sua barriga tá grande. Quando você diz que a sua barriga ficou grande porque a culpa dos 3 filhos que você teve, você indiretamente pode estar, indiretamente, inconscientemente, você está criando uma crença dentro da cabeça das suas filhas que ter filhos causa uma barriga grande. E isso também serve para os meninos. Para os meninos não querer que as suas esposas sejam mães, porque eles não querem uma mulher com barriga grande. É como se indiretamente você estivesse culpando os seus filhos por estar com a barriga grande. Em outras palavras, você não está assumindo a responsabilidade de ter se alimentado de forma incorreta, a barriga cresceu, você não teve os cuidados necessários com você, e aí você fica atribuindo essa culpa às crianças. E são apenas crianças inocentes que não têm uma resposta exata para isso. Mas nós, como adultos, a gente precisa realmente pensar bem naquilo que a gente vai falar para os nossos filhos. Porque tudo que a gente escuta quando era criança, praticamente tudo a gente lembra. Muitas vezes a gente não lembra o que a gente comeu ontem, mas o que a avó falava para nós, o que a mãe, o que o pai falaram, a gente lembra. E isso vai ficando lá. Como é que funciona? Chama-se memória de curto prazo. A memória de curto prazo é o que você comeu ontem. São coisas recentes. E a memória de longo prazo, ela está hospedada lá na terceira camada do seu subconsciente. É para lá que você vai quando você está triste. É para lá que você vai quando você está feliz. É para lá que quando você está triste você quer comer. É para lá que quando você está triste, muitas pessoas que se envenenam, querem se matar. Então, essa memória de longo prazo são as dores profundas, são as alegrias profundas. Então, uma criança a qual você disse para ela que você está com a barriga grande porque você teve 3 filhos, você está se justificando, indiretamente você está culpando as crianças porque você tem a barriga grande. Mas, na real, na verdade, quantas mães você conhece que não tem barriga grande? Eu não estou culpando você de ter falado isso, porque tem muitas coisas na vida que a gente não sabe. Eu também não sabia. Meu pai também não sabia quando ele disse para minha mãe, doa essa menina, que meu pai queria que viesse um homem. E aí ele falou, doa essa menina. Minha mãe comentou com a minha tia comentou com o meu irmão mais novo, e logo que eu comecei a andar e falar, foi uma das primeiras coisas que o meu irmão falava para mim, ele me chamava de rejeitada. A gente brigava, ele me chamava de rejeitada. Rejeitada por quê? Meu pai não queria que você viesse ao mundo. Acaba que certas coisas, mas eu já passei por essa fase. Já perdoei meu pai já não vive mais aqui. Mas eu me tornei a filha estrategista, eu me tornei a filha dos sonhos. A primeira TV que meu pai teve lá no interior, onde eu nasci, foi eu que dei de presente. A primeira antena parabólica era desse tamanho, a antena parabólica, o primeiro telefone, o primeiro celular, tudo foi eu que dei para meu pai. Então eu me tornei realmente a filha que ele mais realmente, é uma das filhas que ele mais tinha orgulho, né? Uma filha de sucesso, uma filha bem casada, uma filha formada, uma filha bem sucedida. É que muitas vezes, a vida inteira, eu sempre quis fazer as coisas para mostrar para o meu pai que ele estava muito errado de querer que eu viesse homem, que eu vi uma menina muito forte. E aí eu sempre trabalhei muito forte para provar para o meu pai que eu era essa pessoa. E com isso eu me transformei a pessoa que eu sou hoje. Tudo que eu pego eu faço muito bem feito. Então eu vim com esse sistema dentro de mim. Tudo que eu pego, sabe, eu pego para valer a pena. Então eu me tornei a filha estrategista do meu pai. Então talvez se eu não tivesse passado por essa dor, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Então, de alguma forma, quando você pega um limão, você pica
no seu olho e vai ficar chorando, ou você faz uma limonada. Então, eu peguei isso e transformei numa limonada. Só que durante muitos anos da minha vida, eu sofri com essa dor da rejeição. E essa dor da rejeição, ela passou para a minha vida pessoal, mania de percepção. No meu trabalho, eu brigava com todo mundo. Se eu chegasse e alguém tivesse com a cabeça baixa, eu já achava que estava com raiva de mim. Se alguém estivesse falando, eu já achava que estava falando mal de mim. Então, durante muitos anos da minha vida, nas empresas que eu trabalhei, eu sempre achava que ninguém gostava de mim. Mas onde é que estava esse resquício? Onde é que estava essa sombra? Essa sombra de eu achar que ninguém gostava de mim estava lá atrás. Logo quando eu nasci, eu fui rejeitada. Você pode ver que muitas coisas que estão aí atrás da nossa vida, que a gente traz para a nossa vida real, traz para o emagrecimento, traz para o ganho de peso, traz para a pré-menopausa. E aí a gente precisa ressignificar essa história para a gente não passar para adiante. Imagina que eu quero ser mãe, eu vou transferir para o meu filho, eu vou tratar ele mal, eu vou culpar ele, porque eu também fui assim no passado. Muitas filhas que não se dão bem com a sua chefe mulher, não se dão bem com as suas colegas, elas precisam soltar o nó com a mãe. Porque quando você tem problemas com a mãe, você tem problemas de relacionamento e casamento e com o chefe. Já quando você tem problemas com o pai, você não se fixa profissionalmente. Então, tem toda aí uma história, esse aprendizado eu tive com os melhores conhecedores da mente aqui, ó. Então é o seguinte, a gente aprende muito a conhecer a mente, porque a gente conhece marido, filho, pai, mãe, mas nós não viemos com manual de instrução para a gente se conhecer. E muitas das vezes a gente não quer se conhecer, porque a gente quer que o outro mude para que as coisas fiquem boas para nós. Mas se eu quero mudança, quem tem que mudar sou eu. Quando eu mudo a minha cabeça, o meu comportamento, a minha atitude, aí tudo fica bom à minha volta. Só que essa mudança não é assim. A pessoa precisa de ajuda, ela precisa de um mentor para orientar, para fazer as perguntas certas, para despertar dentro dela o querer mudar. Porque é praticamente impossível a gente mudar uma pessoa que não quer mudar. A única maneira verdadeiramente que a gente faz que uma pessoa mude é quando a gente encontra o seu braço fraco, o seu lado, sabe aquele braço? Por exemplo, a pessoa fala assim, eu não sei nadar, eu não tenho nenhuma vontade de aprender a nadar e eu tenho medo de água. Aí você está numa situação, imagina você lá na praia, com a sua família, com seus filhos, e de uma hora para outra, sua filha some. Olha para um lado, olha para o outro, e você percebe que ela está lá no meio d'água com alguém. Minha querida, naquela mesma hora, você aprende a nadar, você perdeu o medo d'água, você quer fazer qualquer coisa para saber quem é aquela pessoa que carregou sua filha para o meio d'água. Então, qual é o nome disso? Motivo. A razão pela qual que me faz sair do lugar. Mas uma semana atrás, um exemplo, uma semana atrás você dizia, eu tenho medo de água, eu não quero nadar, eu não tenho vontade de aprender a nadar e eu não tenho o menor interesse em nadar. Mas quando você tem uma coisa para resolver, que é o motivo verdadeiro que faz você se mexer, você... Então ninguém obriga você a querer nadar, mas o motivo tira você. É a única maneira que a gente tem de fazer com que uma pessoa faça o que ela não quer fazer, é pegando o braço fraco dela. É o motivo, a razão pela qual, a razão visceral. Então, muitas vezes eu falo para a galera que está na pré-menopausa e na menopausa, por que você não faz o que está dentro do programa? Por que você não faz a alimentação correta? O que impede você de fazer os exercícios online? Então, lá vem, mas que. Então, vai vir uma lista de desculpas. As desculpas são muito boas para você. Para mim, não.